Municipal, a pedido de sustentação oral no item 50, o item 50 sobre a minha relatoria. Eu convido a doutora Mariana Binha a fazer parte da nossa sessão. Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde, excelência. Doutora Mariana, eu falei uma síntese do relatório do item 50. Doutora Mariana está aqui representando o prefeito de Salto de Pirapora. O item 50 são contas anuais do exercício de 2018 da Prefeitura de Salto do Pirapora. A assessoria técnica de ATJ procedeu à análise da matéria, suscitando que, nos termos decididos nos autos do TC 1564-02613, a partir de 2018, seriam inelegíveis ao ensino os aportes financeiros concedidos ao regime próprio de previdência. Sendo assim, ratificou o percentual ajustado pela fiscalização em 23,81% aplicado no setor educacional. As opiniões seguintes, inclusive chefia TJ e MPC, foram convergentes para a emissão de um parecer desfavorável. O interessado ingressou novamente nos autos e reforçou justificativas em prol da aprovação da matéria. Os autos retornaram ao MPC, que manteve o seu posicionamento. É uma síntese do relatório. Ouço a doutora Mariana pelo prazo regimental. Excelentíssima senhora presidente e relatora, doutora Cristiana de Castro Moraes e demais conselheiros, senhor secretário diretor-geral, nobre representante do Ministério Público de Contas, doutor Rafael, todos que acompanham essa sessão, boa tarde. Como colocado, tratam-se de exame das contas anuais relativas ao exercício de 2018 da Prefeitura de Salto de Pirapora, sob a gestão do senhor José Davi Haddad, que aqui represento, no âmbito das quais, apesar de todo o contexto extremamente positivo, inclusive no que tange aos aspectos financeiros, econômico, patrimonial, que se encontram em perfeito equilíbrio, tiveram como único entrave a aprovação essa glosa efetuada em relação à aplicação do ensino, de exclusão no valor de R$ 3.130.000, entendendo a fiscalização e acompanhando os órgãos técnicos tratar-se de valores repassados ao Instituto de Previdência do município para cobertura de déficit atuarial, fazendo reduzir o percentual do equivalente a 27,63% das receitas próprias do município para 23,81%, consequentemente não atingindo o mínimo previsto pelo artigo 212 da Constituição Federal. Assim, excelência, na esteira do que já fez a municipalidade por meio da manifestação complementar e amplo rol de documentos que vossa excelência nos autorizou a juntar aos autos, entendo necessário reforçar esses pontos. Conforme demonstrado, o repasse da quantia em questão foi efetuado ao Instituto de Previdência Municipal com base em duas leis complementares municipais, editadas em 2017 e 2018, que tiveram como objetivo, cada uma em relação ao seu respectivo ano calendário, alterar a alíquota de contribuição patronal, que até então era fixada em aproximadamente 32%, mais especificamente 32,07% no exercício de 2018, reduzindo, no caso de 2018, para 17,14%, passando a diferença de aproximadamente 15% a ser recolhida também em parcelas mensais, porém com a denominação de parcela para equacionamento do déficit técnico do regime de previdência. Devo lembrar que, como já demonstrado nessa manifestação complementar, essa medida de redução de alíquota de contribuição patronal, mediante essas duas leis complementares, somente foi adotada como uma tentativa de adequar o enquadramento dos gastos com o pessoal do município, que, embora não tenham sofrido alteração, aumento em relação ao seu valor, porém, sofreram os efeitos da até então recente determinação oriunda do comunicado ao DESP, por meio do qual impôs-se, a partir de 1º de janeiro de 2017, que não poderia mais ser considerado como um integrante da receita corrente líquida municipal, utilizada também nos cálculos dos gastos com o pessoal,
como integrante da receita corrente líquida, o que fez com que, no caso do município de Salto de Pirapora, ao apagar das luzes em 31 de dezembro de 2016 e o acender em 1º de janeiro de 2017, os gastos com despesa os gastos com pessoal sofresse alteração de 48,15% encerrado em 2017 para o equivalente a 57,55% de sua receita corrente líquida, agora consideravelmente diminuída pela mudança da interpretação ocorrida na base de cálculo para sua realização. Assim, Excelência, cientes de que os gastos com pessoal não poderiam ser diminuídos, pois já se encontravam no limite, tanto que em 2016 foram encerrados em 48,15%, porém, cientes de que a contribuição patronal não poderia de forma alguma ser alterada do patamar de 32%, que até então sempre fora estipulado pelo Instituto de Previdência, pois este era o valor tido pelo atuário como necessário para custear a futura aposentadoria dos servidores ativos, em favor dos quais era recolhida a contribuição patronal, e não os gastos com os inativos, o que ocorreu foi uma adoção de uma medida exclusivamente substitutiva, que reduziu essa contribuição patronal ao patamar de 17%, porém, sem deixar de recolher o que era efetivamente necessário ao futuro custeio desse pessoal ativo, alterando apenas a denominação dessa diferença para a parcela de equacionamento do déficit atuarial, que, como demonstrado, sempre foi recolhida. Portanto, o objetivo aqui é efetivamente demonstrar que o valor glosado na aplicação do ensino, único aspecto que está sendo colocado no contexto negativo da análise das contas, de forma nenhuma foi repassado ao Instituto de Previdência para ser utilizado como aporte para possibilitar o custeio dos benefícios dos servidores ativos do município, mas sim exclusivamente para garantir a proporcionalidade das contribuições patronais devidas em relação aos servidores ativos, no caso, os da educação, para custeio das suas futuras aposentadorias, e que sempre fora recolhida e considerada necessária para o atuário do nosso Instituto Previdenciário. Portanto, não houve em nenhum momento a inserção de uma nova alíquota de déficit atuarial. Inclusive, Excelência, essa situação de suficiência do Instituto Previdenciário em relação ao custeio do seu pessoal inativo, inclusive antes de 2018, e, por consequência, a demonstração de que era completamente desnecessário que fosse instituída uma parcela de cobertura de déficit atuarial pelo município, foi demonstrado a Vossa Excelência através dos memoriais e documentos que foram apresentados em complementação. Portanto, o que somente reforçou que, neste caso, não se trata da utilização de recursos de ensino para garantir o custeio dos inativos municipais, não tendo sido desrespeitada, portanto, a modulação dos efeitos da decisão proferida no âmbito do TC citado por Vossa Excelência, 15.6402613, que decidiu pela aplicação desse entendimento a partir de janeiro de 2018. Também caberia sopesar que, tratando-se de 2018 do primeiro ano da incidência dessa nova regra, bem como considerando todas as demais adaptações que o município acabou sendo obrigado a realizar para garantir a manutenção do status de regularidade que sempre ostentou em relação a esses dois aspectos que são considerados nevrálgicos para análise no âmbito das contas municipais, que são tanto a análise das despesas com pessoal quanto os índices de aplicação no ensino, e principalmente tendo em vista que, uma vez cientes do conteúdo do comunicado expedido por essa Corte, dando ciência aos seus jurisdicionados a respeito da inicialização dessa nova regra, comunicado este que inclusive foi publicado somente em 2019, de qualquer forma, o município passou a adotar todas as medidas que se encontravam ao seu alcance para que esses valores não fossem mais computados na aplicação do ensino, o que realmente ocorreu. Desse modo, podemos afirmar com segurança que se tratou a situação aqui glosada de uma hipótese de patente exceção,
razão pela qual rogamos de forma tão massiva para que essa glosa de exclusão seja revertida. Até mesmo porque, lembremos que exemplo muito similar foi verificado no âmbito da análise das contas do governador atinentes ao próprio exercício de 2018, no âmbito das quais deliberou o pleno desta Corte pela emissão de parecer favorável à sua aprovação, mesmo constatando a utilização de recursos do Fundeb, que também deveriam ser destinados exclusivamente em favor do ensino, sob pena de reprovação, portanto, sendo possível aplicar este mesmo raciocínio, para a realização de repasses ao SPPREV pelo Estado, que visaram sabida e comprovadamente a cobertura de seu déficit atuarial, sendo aceito, inclusive no âmbito desta decisão, que esses repasses ainda viessem a ocorrer com paulatina redução até serem completamente cessados pelos próximos 5 anos. Assim, Excelência, por tudo o que expus, bem como derradeiramente invocando para que, neste caso, seja sopesado o princípio do primado da realidade, segundo o qual, na interpretação das normas de gestão pública, devam ser considerados também os obstáculos do administrador e as dificuldades reais por ele experimentadas em relação às exigências de políticas públicas ao seu cargo, sejam ponderados os esclarecimentos aqui prestados e reforçados na manifestação que já se encontra incerta aos autos, revertendo, ainda que excepcionalmente, a glosa de exclusão efetivada nos cálculos de aplicação no ensino, para que assim, ante ao conjunto realmente positivo que se encontra as contas, seja emitido parecer favorável à sua aprovação. Era o que tinha a expor, Excelência. Agradeço imensamente a atenção dispensada por todos. Nós que agradecemos aqui, doutora Mariana. E, senhores conselheiros, considerando os argumentos apresentados pela doutora Mariana, eu vou solicitar retirada do processo para uma nova análise com retorno ao gabinete. Agradeço, doutora Mariana. Obrigada, Excelência.